e amigas do Partido dos Trabalhadores, o programa Momento Eleitoral recebe hoje o pré-candidato a prefeito de Itupeva, João Batista. Tudo bem, João Batista? Tudo bem, Fábio. É um prazer estar aqui com você nesse programa de grande audiência no nosso estado de São Paulo. Você também pode contribuir com informações da sua cidade por meio do telefone Código de São Paulo 11 2103 1311 ou também acessando o nosso endereço na internet gteptsp.com.br. Para iniciar o nosso bate-papo, João Batista, vamos falar um pouco da sua trajetória de vida e política em Itupeva. Fábio, eu sou maranhense, nasci numa cidade chamada Cajapió, vim para Itupeva, me criei em São Luís, morava num bairro chamado Saviano, atrás da Universidade Federal do Maranhão, vim para Itupeva há 30 anos, exatamente, faz 30 anos que eu resido na cidade de Itupeva. Desde São Luís, lá do Saviano, eu sempre gostei muito de participar da política. Fui presidente da Associação de Moradores, grupo de jovens, comunidades eclesiais de base, então eu sempre tive, minha mãe também, clube de mãe, meu pai com a Associação de Moradores. Então, essa é uma trajetória política muito grande, está no sangue. E chegando em Itupeva, logo quando eu cheguei em Itupeva em 86, eu conheci o PT lá, estava na sua fundação. E aí, juntamente com o seu Lau, na casa do seu Lau, eu fui passando, vi as bandeiras do PT, eu falei, estou em casa, né? Aí eu me encontrei e a partir dali eu milito no Partido dos Trabalhadores de Itupeva, né? Fui vereador em 2005 a 2008, né? Depois fui candidato à reeleição, não me elegi, perdi, fiquei 4 anos, nessa época eu fui ser assessor do deputado federal Vicentino, do PT de São Bernardo, fiquei lá 4 anos com ele, aprendendo bastante, andando com ele bastante nesse estado de São Paulo. E aí em 2013, 2012 eu fui candidato de novo, 2009 eu perdi, 2012 eu fui candidato novamente, perdi por um voto. Por incrível que pareça, tem gente que acha que não é importante um voto, mas eu perdi por um voto, mas aí assumi um ano. Nesse período da minha vida política, eu sempre fui assim um político muito combativo, muito fiel ao partido, muito combativo, né? Nesse um ano que eu fiquei ajudando o governo, eu tenho 3 projetos assim aprovados na cidade de Itupeva que eu acho que de suma importância para os cidadãos. É um projeto família, que é a questão do fechamento dos bares às 11 horas, a questão do carro de som, o som incomoda muitas das pessoas, e a questão das filas do banco e prestação de todas as obras públicas ter a placa lá, porque é uma forma de transparência, né? Porque o cidadão e a cidadã, às vezes, ele não sabe quanto está investido, é o dinheiro dele que está sendo investido ali. Então eu me orgulho muito desse tempo, eu ter contribuído com a construção da cidade nesse período. E tudo que teve um pouco do governo do PT nessa época lá foi contribuição da gente, porque eu fui presidente, fui secretário. Eu sempre tive no meio do PT, juntamente com todos aqueles outros companheiros e companheiras que estavam lá. Legal. Como pré-candidato ao executivo pela primeira vez na cidade, quais as motivações e objetivos da sua pré-candidatura? Então, meu primeiro motivação que eu tive é essa grande necessidade dessa discussão com a população a respeito do PT, porque o PT está sendo cometido por um monte de inverdades, um monte de mentiras que a gente precisa passar isso a limpo. E eu tenho uma vida pública limpa, porque não é você mudando de partido, não é você saindo para outras agremiações que você vai mudar. Eu não, eu sempre tive uma vida pública limpa, sempre morei na mesma casa, sempre tive o mesmo carro, não mudei de esposa, nunca coloquei parente meu na prefeitura, nunca me envolvi em corrupção. Então, essas são motivações, porque eu acho que a política, desde 2013, com esses movimentos que está tendo no Brasil, eu acho que é da hora do cidadão e cidadã se identificar com um político desse tipo. E eu me coloquei à disposição por causa disso. E com a saída do atual prefeito, mudando de legenda, a gente precisava de alguém que tivesse essas características, né? De honestidade, simplicidade, trabalho. Mesmo sendo vereador em 2005 a 2008, eu continuei no meu trabalho, no chão de fábrica, porque é dali que a gente aprende, né? Então, essas são as motivações de levar isso para a política, porque a política está precisando de pessoas que encarem isso como seriedade, com honestidade, e o bem público não é seu. Não é no meu quintal que eu tenho que fazer. Por isso que eu sou pré-candidato a prefeito.
E o PT, todas as suas realizações que tem feito nesse país nesses 14 anos de governo, quase 15, que a gente teve desde a ascensão do presidente Lula até a presidenta Dilma, foi o partido que mais fez. Aqui eu vou chover no molhado, falar das universidades, das casas, dos mais médicos, de tudo isso que o PT sempre fez, de reforma agrária, né? O PT trouxe essa condição que a gente não tinha. Os outros governavam por os ricos, o PT não. Essa é a bronca dos ricos contra nós. Esse é o grande golpe que eles estão dando. Então essa é a motivação de estar falando isso com a população, cara a cara, oi no oi, porque eu tenho condição de falar disso. Vamos iniciar a fase agora das propostas para um eventual governo do PT na cidade representado por sua pré-candidatura. João Batista, quais as propostas para a área da saúde? Olha, a saúde, você sabe que com a questão dos mais médicos, com a questão do SUS nesse país, que precisa ser defendido por todos nós, porque é o maior sistema público de saúde que tem no mundo, é o SUS, porque você tem que ter transparência no SUS, você tem que ter equidade, você tem que ter a participação de todos. A grande marca que a gente vai trazer para Itupeva, nessa nossa pré-candidatura a prefeito, primeiro é o reforço, o engajamento da população nisso. É trazer os conselhos de saúde, fortificar isso. Fazer o conselho local, o conselho gestor. Existe a criação disso na nossa cidade, mas não funciona. É trazer o conselho do hospital, trazer as políticas que a gente sabe que a população tem que participar através de medicinas alternativas, porque só medicina, por exemplo, o nosso município tem muito nordestino, baiano, maranhense, piauiense, cearense, todas aquelas pessoas tradicionais, eu fui conhecer médico quando eu tinha 21 anos da minha vida. Hoje eu tenho 53 e fui tratado com medicina tradicional, ervas, e tudo isso a gente vai, com a medicina paralela, a gente vai fazer que isso funcione. Essas danças novas, acupuntura, tudo isso precisa ser trazido e fortificar a questão dos agentes comunitários de saúde em todos os postos, porque ficar mais perto da população e defender o mais médico, lutar para que tenha mais médico. E nas especialidades, a gente acha que em Itupeva está precisando ainda muito de médico especialista. A grande gargalho que não é culpa do prefeito, que a gente não tem que jogar a culpa nele, é a questão da medicina de alto risco, né? Os especialistas, a gente tem vários convênios com as cidades vizinhas que não é cumprida. Então fazer que o governo do estado cumpra o seu papel e buscar junto ao governo federal para que a gente possa ter mais a questão dos mais médicos, essas especialidades em todos os postos de saúde. Mas a grande motivação que a gente quer na área da saúde é fortificar os conselhos, para saber onde é que está sendo investido esse dinheiro. Os conselhos dos postos, as unidades básicas de saúde, porque a gente tem um hospital, nós temos um centro de especialidade, temos 9 unidades básicas de saúde na cidade de Itupeva, e tudo isso precisa ser fiscalizado. A população tem que estar ali dentro, e hoje em dia não está. Ela é tratada como paciente, às vezes desrespeitado o seu direito. Porque quem sustenta tudo aquilo ali é a população. A qualidade do ensino e a formação educacional, moral, ética dos cidadãos e cidadãs de Itupeva está entre as suas prioridades? Sim, principalmente essa questão da educação, porque nós temos agora 2 escolas de tempo integral e a gente quer transformar nesses nossos 4 anos de mandato mais 2. Né? A prioridade é uma para Vila São João e outra para Vitória, porque são escolas onde tem mais a população carente ali. E na Hortência também, pelo menos de 2 a 3. Agora eu não vou dizer como pré-candidato, que eu vou dizer, não, vou fazer 5. A gente não tem condição de fazer isso, mas de 2 a 3 pré-escola a gente vai fazer. E principalmente a participação do cidadão, do professor, dos trabalhadores da educação. Porque o que a gente vê ainda, os trabalhadores da educação são muito oprimidos. Não tem liberdade, não tem como participar, não tem voz. E nosso governo, o que a gente quer trazer de novidade em todas as áreas é isso. A voz do cidadão, a voz do funcionário, a voz do professor e a voz da comunidade. Abrir a escola para a comunidade, porque a escola fechou para a comunidade. Eu lembro lá na Vila São João, no Monteiro Lobato, onde eu moro, há mais de 22 anos que eu moro ali, antigamente a escola era aberta para a comunidade. Você tinha diálogo, como chegar, conversar com os professores, havia o conselho de escola,
havia toda uma participação, ninguém mexia nas escolas. Hoje em dia, cada dia que passa, tem uma escola que é invadida. Porque está faltando a comunidade ter essa escola para si, na mão, não tem mais. Então a gente pensa em trazer essa comunidade para dentro da escola, que está faltando isso. E a juventude foi protagonista, né, nesses últimos tempos aí das ocupações das escolas públicas, né, tanto estaduais quanto municipais. A juventude de Itupeva vai ter um lugar cativo na construção do seu programa de governo? Fábio, fez bem você ter me perguntado isso, porque eu lido com jovens, eu fui catequista muitos anos na Igreja Católica, que eu sou católico de religião, né? E o que a gente vê, e tenho 3 filhos ainda jovens, um com 29, outro com 28, uma com 20 e uma na pré-adolescência com 15 anos. E o que a gente vê em Itupeva, essa grande necessidade que tem da juventude participar. Porque a juventude não tem espaço em Itupeva. Se você quiser participar de um baile, se você quiser participar de qualquer outra coisa, você tem que ir para as outras cidades vizinhas. E no nosso governo, a juventude, nós vamos criar a Secretaria de Juventude, vamos trazer essa juventude através de conselhos, vamos criar o jovem, tanto da área urbana quanto da área rural, que precisa, porque você tem ainda uma área rural muito grande na cidade de Itupeva. Então a juventude vai ter essa participação, vamos criar o orçamento jovem, para que o jovem diga onde tem que ser investido o dinheiro, diga aonde é que ele quer que seja investido. Porque o que está faltando isso é trazer a juventude, porque a juventude é usada só como massa de manobra. Você não tem nem espaço nenhum para a juventude se divertir. Quando alguém faz um baile funk, para ser uma ideia, na cidade de Itupeva, lota. E às vezes há muito preconceito com a juventude negra no nosso município. Uns amigos meus fizeram esses dias um baile numa festa, a manchete do jornal do outro dia disse que o baile era regado a maconha. Gente, para. Vamos parar com preconceito só porque são negros, só porque gostam de funk, gostam de qualquer outro tipo de música diferente que não está na nossa concepção. Então isso, na nossa pré-candidatura, a gente quer conversar muito com a juventude, porque a juventude ela tem essa energia da transformação. Eu tenho 53 anos hoje, mas já fui jovem. Então, com a juventude junto com a gente, tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa que a gente precisa fazer na nossa cidade. Diante disso, João Batista, quais as propostas de políticas públicas que podem ser implementadas pela eventual gestão do Partido dos Trabalhadores para a igualdade racial? Nós temos em Itupeva, em torno de 17, 20 mil negros na cidade de Itupeva. Nós começamos um trabalho lá, que eu sou negro também, no nosso primeiro mandato vereador, foi o primeiro vereador que levou, para você ter uma ideia, Itupeva tem 51 anos de existência agora, né? O primeiro vereador negro que fez uma atividade na Câmara baseado para o povo negro fomos nós, depois de 44 anos. Gente, é um absurdo. E a população está lá esquecida. Nos seus guetos, que nem eles fazem nos grandes centros, jogam nas favelas, e Itupeva os negros estão esquecidos. Não há uma política pública voltada para a igualdade racial, não há uma política pública voltada para o negro. Nós conseguimos aprovar, juntamente com o prefeito atual, que nos ajudou, que a gente tem que dizer isso, o 20 de novembro, o feriado. Mas o feriado é comemorado de que jeito? A gente tem que trazer a questão da educação, de raça, de gênero, para dentro das escolas, para dentro, que é ensinado hoje transversalmente, mas tem que ser discutido no dia a dia, tem que ser discutido na comunidade, nas escolas, nas igrejas, com toda a sociedade. Porque faz parte. Quem não tem alguém que já teve o pé na senzala? Todos nós temos. Então, na nossa pré-candidatura a prefeito para Itupeva, a gente quer isso, que essa coisa também seja discutida. É um tema que está aí. Nós somos quase a maioria da população e estamos esquecidos. Estamos jogados aí, em todos os lugares. E que nem eu falei para você, a questão do baile funk, do rap, do hip hop, em Itupeva é discriminado. Falo que é tudo regado a maconha, que é tudo coisa de preto, de vagabundo, e não é isso, gente. Vamos parar com esse preconceito. João Batista, vamos falar de desenvolvimento rural, agricultura, pecuária em Itupeva. Como incentivar a geração de empregos, a economia e também a produção nessas áreas? Fábio, fez bem você falar isso, porque inclusive eu tenho um pré-candidato a vereador, que é o Tiago,
O Tiago, ele é agricultor desde quando nasceu. Vem de uma família de agricultor e ele tem conversado muito comigo a esse respeito, principalmente do seguro agrícola, das estradas, né? Do escoamento da produção, né? Da facilidade, porque nós temos 30% ainda, Itupeva é área rural, é área de agricultura. Mas esse agricultor, a festa que se faz na cidade de Itupeva, às vezes, ela está sendo deixada de lado, não tem dada prioridade. Porque a gente tem que pensar, enquanto administrador, enquanto gestor público, pensar em tudo. E essa população, se não tiver agricultura, onde a gente vai comer? Onde a gente vai encontrar as nossas frutas? E Itupeva tem espaço para eles. Então, o nosso grande boom que a gente quer fazer, porque a gente tem pessoas do nosso lado, que nesse, eu estou falando do Tiago, que é pré-candidato a vereador na nossa cidade, que ele é agricultor. A família dele inteira, o pai dele teve 14 filhos, todos agricultores quase. E o pai dele até hoje, o seu Francisco, com 74 anos, trabalha na agricultura. Então a nossa grande... A gente não vai dizer que a gente vai fazer. Talvez o seguro, né, que faz da agricultura, a gente isente essas populações, ajude com incentivo. A gente não vai dizer porque a gente não sabe ainda do orçamento, porque estão falando muito que Itupeva está com mais de 100%, mais de 100 mil de dívida. Eu não vou falar isso ainda com certeza, né? Eu não vi os números todos ainda, né? Então essa é a nossa vontade. Parcerias com o governo do estado, o próprio governo federal, que tem um excelente exemplo aí de êxito nas políticas habitacionais por meio dos governos Lula e Dilma, foi implementado o maior programa habitacional da história, que é o Minha Casa Minha Vida. O que é possível fazer a nível local de políticas públicas nessa área e também buscando essas parcerias com os entes federal e estadual? Fábio, essa é uma questão também que dói muito no coração da gente, porque eu moro num bairro, eu moro num lote de 125, né? Meio lote, lá na Vila São João. Eu construí minha casa ao longo do tempo, maior, não terminei ainda, né? Minha esposa até hoje me cobra isso. Mas é assim, para nós é muito difícil, né, ver a população sendo enganada, que nem está agora lá, porque eles dizem que estão fazendo um projeto Minha Casa Minha Vida, e não tem nada de Minha Casa Minha Vida, nem Minha Casa Minha Dívida, gente. Nós participamos aqui do movimento chamado União de Movimento de Moradia Popular, o MM, aqui. A gente tem entrado muito em contato com eles, para como a gente fazer isso. Pra você ter uma ideia, o prefeito atual abriu uma inscrição lá para 1000 casas, deu mais de 6 mil inscrições com corte de 3 anos com moradia na cidade. Então, o governo federal, o governo Lula, que sempre pensou em tudo, por isso que eu falei no começo da entrevista, que era chover no molhado a gente falar da questão da habitação, em Itupeva acho que dá para a gente com certeza fazer em torno de 2.000, 1.500 habitações populares, mas habitação Minha Casa Minha Vida, com valor da prestação de 300, 400, no máximo, que o cidadão vai pagar isso aí suave. Agora, temos área para fazer isso. E a gente vai fazer a questão do mutirão, na questão do autogestão, sabe? E a gente tem grandes apoios a nível de governo federal e de governo do estado, que são os nossos deputados federais, o Vicentino, tem o Paulo Teixeira, tem todos eles que estão à nossa disposição aqui no estado. Temos o Marcos Martins, temos o Luiz Turco, temos a Ana do Carmo, temos todo esse pessoal que está nos ajudando, nos orientando para nos ajudar nessa questão. Porque a habitação, gente, a saúde e a habitação é questão de vida, é questão de sobrevivência, é questão de humanidade. Então pode ter certeza, Itupeva, o povo de Itupeva, com essa nossa pré-candidatura, que a gente vai conseguir trazer de verdade moradias populares para a população de Itupeva. A participação popular também sempre foi exitosa por meio das gestões do PT, principalmente com a implementação do orçamento participativo. Como que o senhor pretende valorizar a população de Itupeva por meio dessas ferramentas de inclusão social, de decisão nas prioridades do município? Então, Fábio, fez bem você me perguntar isso, porque nós vivemos num país democrático, apesar de ter dado um golpe na nossa presidenta, mas nosso país é democrático e a nossa democracia diz pelo povo, para o povo, com o povo. Qual que é o nosso principal projeto de participação popular? De 6 em 6 meses,
nós vamos fazer prestação de conta do governo em todas as ruas, em todos os bairros, nas praças, em todas as escolas, de 6 em 6 meses, dizer para a população, ó, entrou tanto, saiu tanto. No nosso orçamento participativo, nosso orçamento que não houve ainda em Itupeva, a população vai dizer assim, olha, nós temos, ser bem claro, temos 60 milhões para gastar. Desses 60, 20 eu tenho que pagar imposto. O resto, onde é que vocês vão priorizar? Sabe, através da internet, que hoje em dia a internet, todo mundo tem um celularzinho que tem internet, você vai poder contribuir com tudo aquilo, dizer assim, não, a minha prioridade é isso, sabe, fazer essas plenárias. E eu vou criar também em Itupeva, se a população me der essa oportunidade, um aplicativo que diz assim, ó, você cidadão, aonde você estiver, do lado que você estiver, você passou numa rua, viu algum buraco, viu alguma coisa errada, você mandar e aquilo ali vai cair direto, vai ter uma pessoa administrando isso. Outra coisa da participação popular, a ouvidoria, nós temos que fortificar a ouvidoria, porque nós temos ouvidoria hoje em Itupeva para dizer, para inglês ver, porque nada é resolvido. Mas naquilo ali você vai ter um número, você vai ter um processinho que você vai acompanhar tanto pela internet quanto pelo telefone. Outra coisa, todos os carros de Itupeva vai ter um chip que você vai poder acompanhar, porque o que a gente vê é muito desperdício, às vezes, de gasolina, carro andando por aí à toa. Então, coloca o chip no carro, o cidadão, um aplicativo, você entra lá e você acompanha o que está fazendo. Participação popular, todas as unidades onde o povo vai ter o nome do funcionário. Você vai poder entrar, que é uma lei de transparência que existe. Você pode hoje, cidadão que está me vendo, está me escutando, ir lá e entra no site da prefeitura para ver se os salários estão lá, se todos os cargos estão lá. No nosso governo não, você vai entrar, você vai saber. Em qualquer departamento, tantas pessoas, tantos cargos e tantos funcionários tem ali. Porque o que a gente precisa dizer para o cidadão e para a cidadã, que até hoje não descobriu, é que quem paga tudo aquilo ali é o cidadão. Então a gente precisa prestar conta por cidadão. Precisa dizer para o cidadão, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. Eu não vou prometer nada nessa minha pré-campanha, nem na campanha, que eu dizer assim, vou fazer um metrô lá da Vila São João para São Luís para ir embora. Não vou fazer isso. Porque eu não tenho essa coragem de estar enganando ninguém. Eu não tenho essa coragem de estar mentindo para as pessoas. Porque o que a gente está precisando são de políticos honestos, de políticos que falem a verdade para a pessoa. Cara a cara. Por isso que eu, de 6 em 6 meses, eu vou bairro a bairro. Vou fazer uma plenária grande, mas de bairro a bairro, eu vou prestar conta e dizer para a população, tem tanto, dá para gastar tanto. Então, essa é a nossa proposta. E João Batista, para finalizar, por que o projeto do Partido dos Trabalhadores, representado por sua pré-candidatura, é o melhor para Itupeva? Olha, Fábio, desses 36 anos de história de fundação do Partido dos Trabalhadores, hoje em dia eles colocaram o nosso nome, que a gente sabe que a grande imprensa, que a gente sabe que todos os burgueses, um pouco do judiciário, um pouco da Câmara, do Senado, colocaram o nosso nome no lixo. Mas a gente sabe que o partido que mais fez pela população, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, sempre houve a questão da participação da população. Quem mais trouxe a população para dentro dos governos, através de conferências, através de seminário, através de todas essas coisas que tem de participação popular nesse nosso país, foi o PT. E por que o nosso projeto é o melhor? Porque nós já sabemos fazer. Eu fui vereador, eu fui secretário adjunto no governo. Acabei de me formar agora em gestão pública e eu tenho uma vida limpa, eu tenho um passado limpo. Eu tenho 53 anos de vida, eu nunca me envolvi com corrupção nenhuma. Tudo que eu tenho dentro da minha casa, eu tenho 4 filhos e uma neta. E eu me orgulho de dizer para eles, teu pai é honesto, teu pai é um político que preza pela honestidade. Eu tenho bastante erros ainda que eu preciso... mas a questão da honestidade, da transparência. Por isso que o nosso projeto é melhor. Porque nós vamos lidar com a população, com o dinheiro da população não é meu. O meu dinheiro não é meu. E uma das coisas que a gente vai fazer é redução de salário de secretários, diretores, você entendeu? E aumentar essa população para dentro do governo. Trazer a população para dentro do governo. Porque o governo está precisando disso.
né? Dessa cara limpa, dessa cara do povo, desse cidadão que está jogado à margem. A gente vê tanto desperdício de dinheiro público, não só na nossa cidade, mas em todas as cidades do nosso país, e não vê quem fale abertamente com a população. E a gente vai abrir as portas. Já foi começado a abrir agora nesse governo, mas a gente vai abrir muito mais, com transparência, porque a gente sabe fazer. Eu falo porque eu estive lá. Eu não estou falando que como aventureiro, como que está chegando hoje, não. Então, por isso que o projeto do PT para a cidade de Itupeva. Antes de encerrar a entrevista, falar de um tema também que, conversando aqui antes no Fora do Ar, a gente citou a agricultura familiar. Sim. Que também é um tema que vai estar nas prioridades aí da construção do seu programa de governo. Sim, a agricultura familiar, desde a época do governo Lula, ele impôs a todos os municípios que 30% do que é consumido na merenda, hoje, na merenda das crianças, temos mais de 5 mil e poucos alunos que consomem a merenda, que inclusive é de boa qualidade, a gente não pode dizer que não vem dos agricultores familiares. E a gente precisa valorizar essas pessoas que no dia a dia da sua luta vivem para sobreviver. Só que o governo tem que ajudar esses agricultores, comprando, já pagando essa safra, dando condição para transporte, arrumando as estradas. Então, até hoje não foi implantado isso no nosso município. Então a gente vai correr atrás, principalmente de ajudar com a documentação, porque às vezes o que pesa é a documentação. Vai ter escritórios para isso, para esses agricultores, porque o familiar que sustenta. 60% da nossa agricultura no Brasil ainda vem de agricultores familiares. De famílias que vivem disso. 4, 5 pessoas, 3, 4, 5 pessoas. Agradeço a participação do pré-candidato a prefeito de Itupeva, João Batista. E para saber mais informações sobre a pré-campanha e as eleições 2016, basta acessar o site linhadireta.org.br. Meu grande abraço e até a próxima.